Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de produção de texto, tá? Nossa aula número 4, ou seja, nosso texto 4, alright? Então vamos lá, ó. Nós vamos seguir a apostila na página 48, só que eu quero voltar um pouquinho com vocês e vamos para a página 46, onde está explicando efetivamente sobre o conto, tá? Então aqui, ó, ele dá uma breve ilustração. O conto é uma forma breve de texto narrativo ficcional. Lembra que a gente fez o ficcional na aula passada? Que é o quê? É fictício, que é algo que não seja real, tá? Aí, ó, ele é marcado, pela concessão dos elementos da narrativa, sendo esse sentido próximo ao poema, pois ambos têm um grande poder de síntese da linguagem. Ou seja, ele não pode ser muito longo, ele tem que mostrar logo de início qual que é a ideia central do seu texto, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Aí dando continuidade aqui embaixo. Sendo um texto curto, o conto deve causar interesse imediato no leitor, tá? Então, quando o leitor começa a ler, ele quer saber logo o que vai acontecer. Logo no seu início, na sua introdução, você já tem que causar um impacto. Ao colocá-lo diante da ação logo no início da história. Assim, todos os elementos inseridos no conto precisam convergir para o conflito central, aquela história principal, tá? Que deve ser apenas um. Tudo bem, tá? Então, no texto, no seu conto, você tem que sintetizar a ideia. Não pode ser como um romance, né? Que é uma coisa mais extensa. Então, só que nessa produção, o que eu vou querer? Não vai ser um conto simples. Eu quero que você faça, ó, narrar, né? Porque o conto, ele faz parte do elemento narrativo. Narrar um conto de terror com o tema Aquela Casa. Prestem atenção que esse é o tema. A partir daquela casa, você vai criar o seu título. Por exemplo, Aquela Casa Amarela e Azul. O que acontece lá dentro? O que tem dentro dessa casa? Quais são as coisas estranhas? Por que isso causou um terror, tá? É isso que você vai me contar no seu conto. Então vamos lá, ó. Na página 48, nós estamos falando dos contos de terror, que eu acho que vocês já viram um pouquinho, tá? Então aqui, ó, estudamos anteriormente a literatura de suspense e de terror, que desperta medo no leitor ao tratar de assuntos como a loucura, a morte ou o mal, que podem existir dentro da mente humana. Um exemplo desse tipo literário é o conto de terror, no qual tem grande destaque o escritor norte-americano Edward Allan Poe. Uma vez que a imaginação humana não tem limites, a sensação de medo e de terror pode decorrer das coisas mais simples, por exemplo, de um retrato, como mostra o texto a seguir. Então, aqui nós tínhamos o retrato oval. Então, toda a trama correu o quê? Em volta desse retrato, tá? Então, é isso que você vai dizer. Só que você vai falar de uma forma mais ampla. Você vai me dizer sobre a casa. E ali tudo o que acontece. Quais são os moradores daquela casa? Ou se não tem morador nenhum, mas acontece... Mesmo assim, acontecem coisas lá dentro, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Uma narração fictícia, né? Na forma de conto e descrevendo um terror. Então, de novo, aquela casa é o tema. A partir dali, você vai me dar o título e descorrer a sua história. Tá certo? Ok? Ok, então, obrigada pela atenção. Essa foi a nossa aula dessa semana. Muito obrigada.